Impedimento. Querido Tonton, você acha que foi bem anulado? Diego Costa fez o gol. Não, o impedimento foi mal marcado. Já falo aqui, para mim foi bem marcado. O Diego Costa estava à frente desde o início da jogada. De repente, CJ, porque o Lemos cortou ali. Não vejo esse passe. Não vejo um passe do Lemos. Mas é uma visão minha. Você pode ter uma posição diferente. Na hora do passe, o cara tava adiantadaço, quase dentro do gol, né, velho? Você daria o impedimento também. Claro. E aí, meu querido Rafainha, vai lá. Cara, eu tô confuso. Muito confuso. Muito confuso. É? Porque a regra diz uma coisa. O que a regra diz? Você tá com ela aberta aí. E todos os árbitros que analisaram, né, o ex-árbitros que analisaram a jogada, falaram que foi impedimento. Mas a regra diz o seguinte: não se considera que um jogador em posição de impedimento obteve vantagem quando receber a bola de um adversário que tocou deliberadamente nela. Aí tem um asterisco no deliberado. Aí o deliberado fala o seguinte: um toque deliberado na bola ocorre quando um jogador tem o controle da bola e a possibilidade de, afastar a bola, entre aspas, entre parênteses, por exemplo, chutando-a ou cabeceando-a. Resumindo. Confuso. Porque fala em controle da bola, mas ao mesmo tempo fala que se ele tem possibilidade de chutar, pode ser um controle de bola. Entendi. Cabecear então, é um controle. Muito confuso. Mas todos os árbitros analisaram como impedimento. Então eu confesso que a regra me deixou confuso. Mas seguindo o critério, daqui pra frente, quando tiver esse tipo de lance, eu vou adotar sempre como impedimento. Acho que foi o Mazuco que é o diretor, né? Eu acho que foi o Mazuco que disse na coletiva sobre um lance... O gol do Marlon Freitas contra o Flamengo na semana passada. Isso, gol contra. Eu tava falando com o Rafa, do Flamengo estava impedido. O grande problema atualmente dessa interpretação da regra, que eu também acho muito difícil, porque o texto é muito dúbio, porque ele fala em controle da jogada, em controle da bola, mas logo na sequência ele fala que você pode afastar, dando um chutão ou dando uma cabeçada. Que seria um controle. Que aconteceu e que pode ser uma coisa de controle. Eu estava lendo que tem muito da orientação, que é quando a bola vem, se ela teve um desvio, por exemplo, que atrapalhou o zagueiro e tudo mais, que é o que vai impactar. Se a bola vem de longe, com uma direção previsível, que o zagueiro se prepara para atacar a bola e faz a escolha e tudo mais, que deveria considerar um controle mesmo quando ele só tira, né? Mas eu acho que o grande ponto é realmente a diferença do tratamento que os árbitros dão nessa questão do toque deliberado quando é um gol contra e quando o atacante que estava impedido anteriormente recebe a bola e faz o gol. O Mazuco citou o lance do Marlon Freitas, eu cito outro aqui, o gol do Rafinha contra o Cruzeiro, o gol contra do Rafinha. Sim. Que o Machado, se eu não me engano, estava impedido na jogada e aí até teve uma avaliação, se eu não me engano, o árbitro até foi pro VAR para olhar. Se ele vai participar do lance, ele tinha participado ou não. E eu acho que não interfere mesmo. Não interferiu nem o Machado naquele lance, nem o Bruno Henrique interferiu para mim no Marlon Freitas. Mas eu acho que se, por exemplo, se o Lemos tivesse feito o gol contra, iam considerar que o Diego Costa não atrapalhou. Entendeu? E eu acho que esse é o ponto que para mim pega muito. Porque eu acho que se vale para um, tem que valer para o outro. Mas eu acho o texto da regra muito ruim. Eu não consigo cravar se é ou não impedimento ali para mim pela regra, assim. Mas tem marcado. Em geral, os árbitros têm marcado esses impedimentos. Tô vendo que você tá respirando fundo, hein? Não, é porque eu acho que a discussão para mim não é nem essa. É qual, então? Para mim você é tá vendo o lance, não tá? Se o Diego Costa participa ou não da jogada. E para mim ele participa. Ele tira praticamente o corpo da bola, gente. Ele interfere diretamente no corte do zagueiro. E aí, mas ninguém falou nisso. Ninguém tá falando, não sei o quê. Primeiro lance, segundo lance. Pra mim, o Diego Costa ele participa no momento do cruzamento. Ele faz tipo aquela do Romário contra a Holanda, lembra? Ele tira a bola. E isso interfere no corte. Pra mim, interfere no corte do zagueiro do Botafogo. Que corta em cima dele. Zagueiro do Botafogo, não. Zagueiro do Atlético. Do Atlético, perdão. Pra mim, há um impedimento aqui inconteste. Mas aí já é a opinião da galera. Da galera. Você pode opinar, hein? Você pode opinar. Aliás, deve. Aqui, ó, eu, Tonton e Cabido achamos que estava impedido. Grice e Rafa, eles estão em dúvida. Eles estão assim, não tem uma opinião formada.
eu não sei se sim, se não, eu marcaria se mais ou menos. Por aquilo que o Gris falou, que tem sido marcado e os árbitros estão adotando esse... Então, assim, dentro do critério, dentro do que tem sido adotado, eu também marcaria. Mas que a regra é confusa... Que não é clara. Eu tô falando, eu acho que o que me atrapalha é que o critério pro cara que tenta afastar e entrega para adversário não é o mesmo do cara que tenta afastar e faz um gol contra. E eu acho que deveria ser. Pela regra, o critério deveria ser igual para os dois. E não é. Mas, em geral, esse tipo de lance, eles têm sido marcados impedimento.